Paz, peregrinos! Eu sou o pastor Felipe Heiderich e esse é o nosso quadro A Bíblia Comentada. E hoje vamos iniciar em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, ele não tem a obrigação, Deus não tem a obrigação de querer detalhar se as coisas eram através de uma explosão ou através de uma geração, de uma evolução. Ele simplesmente quis dizer como ele fez. Porque ele fez. E o engraçado disso tudo é que Deus é extremamente ordenado. Ele primeiro cria uma coisa para depois criar outra. Imagina se Deus criasse um peixe, mas não tivesse um mar. Imagina se ele tivesse feito a árvore sem ter a terra. É por isso que Gênesis 1, quando começa da criação, primeiro ele separa céus e terra, depois ele separa água da terra, depois ele separa os animais que vão viver nos céus, na terra, ele coloca a vegetação primeiro, antes dos animais. Ele coloca os peixes depois que os rios e os mares estão formados. E para reger tudo isso, os luminares, o sol, a lua e as estrelas, porque nós sabemos a influência que cada um deles tem no planeta Terra. Apesar de ter criado o universo inteiro, que os cientistas sequer conseguiram chegar a 1/1000 do que ele é, nós sabemos que apenas um planeta ele escolheu para colocar a obra-prima da sua criação. Eu e você. O planeta que nós chamamos de Terra. A primeira coisa que me chama a atenção em Gênesis 1 é: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí ele fala assim: haja luz. Só que ele só vai fazer o sol, a lua e as estrelas no quarto dia. Então, que luz é essa? De que luz ele está falando? Na realidade, penso eu que há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo esteve na Terra, em um dia das festas dos tabernáculos, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quando antes de Deus criar todo o universo, nos céus, ele diz: haja luz. Ele diz: vem Jesus, vem para cá minha luz. Eu quero te mostrar um plano que eu tenho. Eu vou criar toda a humanidade, todo o universo. Mas Jesus, tem uma coisa, meu filho. Mesmo com tanto amor e tanto carinho, a humanidade vai cair, vai pecar, vai se voltar contra nós. E só existe uma possibilidade de redenção: que você abra mão de quem você é e se entregue por eles. Esse é um pedido muito complicado. Mas eu imagino Jesus lá no céu dizendo: ah, Pai, eu quero o máximo de pessoas possíveis para contemplar tudo que nós temos, tudo que nós vemos. Então pode fazer o mundo. Pode criar todas as coisas, porque eu estou disposto, se necessário, morrer por eles. É o que lá no final da Bíblia, Apocalipse, vai me dizer: o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Penso eu que no início de tudo, quando Deus diz: haja luz, Ele está dizendo: vem Jesus, venha participar da criação, porque tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele passa então 6 dias criando todo o planeta. E no 7º dia, depois de formar o homem, ele descansa. Ele forma o homem e a mulher, a obra-prima da sua criação. E me diz uma coisa, pastor: que negócio é esse de explosão de Big Bang? E que negócio é esse de 7 dias que Deus criou? Não seriam 7 eras? 7 milênios? Queridos, entendam uma coisa. Todo cientista que questiona a existência de Deus é porque ele estudou pouco. Os maiores cientistas que já pisaram na face da Terra chegaram a uma conclusão inevitável: Deus existe. Einstein foi um deles. Um dos fundadores da escola de ciência, que era extremamente fiel a Deus, diz também a mesma coisa. Eu quero te dizer uma coisa: mesmo que a ciência prove
apesar de que a teoria da evolução e do Big Bang se chama teoria porque não se pode provar, tudo que é chamado de teoria é porque não se pode provar. Então, mesmo que eles provem que o mundo veio da explosão do Big Bang, eu tenho uma coisa para te dizer. O nada não pode gerar alguma coisa. 1.000.000 vezes zero é zero. 1.000.000 vezes nada é nada. O nada não cria alguma coisa. O nada é nada. Mas eles dizem que houve então uma ruptura no espaço de um som, e nessa explosão através do som gerou partículas de poeira, e isso foram formando as galáxias, os universos e por fim os planetas. E daí a vida. Eu só quero te dizer uma coisa. Mesmo que você chegue a essa conclusão, você não tem como diminuir a minha fé. A palavra de Deus diz que Deus disse, haja. O som é cientificamente provado que ele tem energia. Tem gente que grita diante de uma taça de cristal e ela estoura. Se você disser, eu acredito no Big Bang, eu posso te dizer, acredite. Ele pode ter simplesmente existido através do som, através da palavra de Deus. Ele cria. Ele faz do nada o tudo. Não dá para simplesmente entender a eternidade, porque nós não somos eternos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus criou a eternidade. Ele é antes que alguma coisa houvesse. Ele já era. Ele é o Pai da eternidade. A eternidade veio gerada através dele. Se o mundo foi criado em 7 dias, eu acredito plenamente que Deus tem poder para fazê-lo. Se foi em 7 eras, não tem dificuldade nenhuma. A palavra diz que um dia para Deus é como 1000 anos. O que é o tempo para aquele que é eterno, para aquele que sabe de todas as coisas que passaram e de todas as coisas que ainda virão, como um sopro que já passou diante dos seus olhos. Mas uma coisa eu sei, você pode dizer, o carbono 14 diz que a Terra tem 7 bilhões de anos. Primeiro que o carbono 14 é uma ciência discutível. Alguns dizem que ele só lê até 50.000 anos. E depois disso ele faz cálculos aproximados como um PA e um PG, uma progressão geométrica, uma progressão aritmética. Mas mesmo que digam que a Terra tem 7 bilhões de anos, se um dia é como 1000 anos, um dia pode ser como 1 bilhão de anos. Seja em 7 dias ou em 7 eras, paleontóloga, mesozoica e tantas outras, uma coisa eu sei, Deus fez. E fez ordenadamente, cada coisa no seu lugar, para que nós possamos sobreviver. E diz o final de Gênesis 1, que eu acredito que você está lendo na sua casa, que ele formou o homem e a mulher e viu que tudo era bom, que tudo era agradável e que tudo era perfeito. Eu quero te dizer uma coisa. A natureza revela a glória de Deus. E a criação mostra o quanto ele é bom, ele é perfeito e ele é agradável. E assim ele abre a história do universo, dizendo que ele tem tanto poder que apenas a sua palavra pode criar até o que os nossos olhos não viram. Até aquilo que já se foi, que já entrou em extinção, quanto aquilo que nós ainda vamos conhecer, ele fez. E assim ele abre a Bíblia para dizer, tem fé? Acredita em alguma coisa? Mesmo que você não tenha, ele é. E quanto mais você estudar, mais você vai ter a certeza de que Deus existe. Lembra de um daqueles maiores cientistas que era altamente fiel a Deus e um dos professores da escola da ciência? O seu nome é reconhecido por qualquer um. Louis Pasteur, um grande homem de Deus, um dos maiores cientistas. E ele disse, Deus existe. Será que eu vou dizer o contrário? Durante toda essa caminhada, nós vamos ver as maravilhas que Deus fez e ainda faz. Continue comigo. Esse foi o Gênesis 1,
o primeiro de dezenas de centenas de capítulos que ainda estudaremos até Apocalipse 22. A paz, peregrinos, e até amanhã.